Agora nós vamos começar a falar da temperatura da superfície do mar. O pessoal chama isso também de TSM. A TSM ela tem grande importância na criação de alguns fenômenos meteorológicos. Não só os fenômenos que eu vou citar aqui, mas como um todo, em escala global. Por quê? O planeta ele é recoberto, lá 70% da cobertura do planeta são oceanos. E o que acontece? Diferente do continente, que se aquece e se resfria quando recebe a energia da radiação solar, o oceano não. O oceano se comporta de uma forma diferente. A temperatura da superfície do mar ela fica mais ou menos constante aí, se a gente levar em algum local, se a gente levar em conta em um período de dias ou mesmo semanas. Então a energia solar ela chega na superfície do mar, mas não muda muito a temperatura da superfície do mar. Tem uma variação lenta e gradual ao longo do ano, isso é verdade. Mas então para onde está indo essa energia? Essa energia aí é utilizada justamente para evaporar a água. Então os oceanos recebem a energia do Sol, evaporam a água e jogam essa água aí na atmosfera. Depois toda essa energia em forma de vapor, em forma de calor latente, ela vai ser liberada em outros locais. E se a TSM for muito quente, então essa energia solar recebida já por essa água que já estava quente aumenta muito a taxa de evaporação da água do mar, o que intensifica processos convectivos. Processos convectivos, pessoal, estão ligados aí a ar quente e úmido, principalmente nesse caso, subindo na atmosfera. E quando acontece isso aí começam a surgir, por exemplo, tempestades e até mesmo furacões. Em especial, a formação de furacões ela fica muito facilitada, ela ocorre muito mais facilmente quando a temperatura da superfície do mar alcança temperaturas iguais ou maiores do que 27 graus Celsius. E pessoal, a Marinha adora perguntar sobre esse númerozinho. Qual que é a temperatura da superfície do mar que facilita ou que faz com que se criem furacões? 27 graus Celsius. Já se a TSM for muito fria, então nós não temos processo convectivo, mas nós temos um processo que restringe a visibilidade do navegante, que é a formação de névoas e nevoeiros. E agora que nós sabemos como é que o continente e o mar lidam com a energia recebida do Sol, o continente se resfria e se aquece, se é de dia ou se é de noite. E a superfície do mar não, ela mantém a mesma temperatura praticamente. Então a gente pode falar agora de brisas terrestres e brisas marítimas. Estes são fenômenos que acontecem ali próximo à costa. E no caso da brisa marítima, que é aquela que acontece de dia, nós temos vento soprando do mar para a terra. Então a brisa marítima é de onde sopra o vento. Já a brisa terrestre, ela acontece ao contrário, acontece normalmente à noite. E nesse caso nós temos, conforme diz o nome, é de onde sopra o vento. Então a brisa terrestre é o vento soprando da terra para o mar. Vamos entender esses fenômenos de brisa marítima e brisa terrestre. Então a brisa marítima, como eu falei, ela acontece de dia, e predominantemente no período da tarde. Por quê? O que acontece aqui? Nós já sabemos que a superfície do mar aqui, ela não muda muito a temperatura. Já o nosso caso aqui do continente, na costa do mar, então nós temos aqui o Sol aquecendo. E vai aquecendo, começa a aquecer de manhã, meio-dia, e no final da tarde está bem aquecido. Como nós sabemos, por condução, esse ar mais próximo aqui vai se aquecer, ele fica menos denso e ele então sobe. Quando ele sobe, ele dá espaço aqui justamente para esse ar que está mais frio vir em direção à Terra. Ou seja, o aquecimento aqui cria uma baixa pressão, enquanto que aqui se mantém uma alta pressão e o ar flui da alta pressão para a baixa pressão devido justamente ao aquecimento. Agora, da Terra, do continente. Agora, quando o Sol vai embora, nós temos a brisa terrestre, que ocorre predominantemente durante a madrugada. Nas primeiras horas da noite, a Terra, aqui o continente, próximo à costa, começa a se resfriar. Existe um momento que ele se resfria tanto que agora aqui ele está mais frio que a superfície do mar.
Aqui então, comparativamente à região que está próxima do mar próximo aqui à costa, aqui cria-se então uma alta pressão. Alta pressão aqui e uma menor pressão aqui. O ar vai fluir da alta pressão para a baixa pressão. E aí nos dois casos aqui nós temos um ciclo, né? Em que na superfície nós sentimos este vento, no caso da brisa marítima, e nesse caso aqui nós temos um vento aqui no caso da brisa terrestre, né? Que completa com um ciclo lá em cima, e esse ciclo aqui se mantém, mantendo dessa forma a nossa brisa marítima e brisa terrestre. Aliás, pessoal, também o nome da brisa terrestre, um outro nome é terral. Então, terral e brisa terrestre é a mesma coisa. E o mecanismo é sempre o aquecimento ou resfriamento do continente, criando alta ou baixa pressão, fazendo com que o ar se desloque para a terra, para o mar, ou do mar para a terra. O momento agora é de falar um pouquinho sobre isóbaras. Isóbaras são linhas que unem os pontos de mesma pressão atmosférica. Normalmente essa pressão é a superfície, né? Na superfície do planeta. E existe uma carta especial da Marinha chamada Carta Sinótica, que apresenta justamente essas pressões ao nível do mar. Essa carta sinótica é muito importante para o navegante e a Marinha produz uma dessas aqui a cada 12 horas. Esta carta sinótica é construída ali com base em informações de estações em terra, no mar e também de mensagens de navio. Que existem alguns navios aí que de tempos em tempos mandam informações meteorológicas para a Marinha, né, através de uma mensagem chip que se chama. Então, mensagem chip, pessoal, é uma mensagem, um informe meteorológico de um navio. Também vem de dados de satélite, boias meteorológicas e outras formas aí de se obter dados meteorológicos, né? E essa carta sinótica, qual que é a carinha dela? É essa aqui, olha. Vocês encontram isso aqui no site da Marinha, mais especificamente lá no site da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Vocês podem entrar no site, procurar lá, vocês vão ver que eles produzem uma dessas cartas aqui a cada 12 horas, mostrando não só as isóbaras, já vou mostrar para vocês aqui, como também outros elementos importantes ali para a leitura da meteorologia. Então, pessoal, as isóbaras, que é isso que nós estávamos falando, são essas linhas pretas que você vê aqui, né? Então você vê aqui justamente o mapa da América do Sul e você vê as isóbaras que são linhas de mesma pressão. Ou seja, nessa linha aqui, por exemplo, a pressão é de 1024 hectopascal. Esse númerozinho que está acompanhando a linha preta. Já essa aqui, por exemplo, é 1008 hectopascais, é uma unidade de pressão. Então, em qualquer ponto dessa linha aqui, que é uma isóbara, nós vamos encontrar pressão atmosférica à superfície de 1008 hectopascais. Vamos aproveitar aqui essa carta sinótica que está sendo mostrada para falar de outros elementos importantes. Primeiro, o centro de alta pressão. Por exemplo, é esse A azul aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Também é chamado de anticiclone. Então, anticiclone e centro de alta pressão são sinônimos, tá? E apresenta sempre, esse anticiclone, esse centro de alta pressão, apresenta sempre pressões crescendo da periferia para o centro. Vamos ver esse aqui, por exemplo, ó, a pressão aqui é 1004 hectopascal. Aí você vai se aproximando do centro de alta pressão. Aqui é 1008, aqui é 1010. Em torno de um centro de alta pressão como esse aqui, por exemplo, o ar ele circula no sentido anti-horário no hemisfério sul. Então, os ventos aqui são nesse sentido e horário no hemisfério norte. Então, aqui é uma carta do hemisfério sul, né? Mas se a gente fosse lá no hemisfério norte, tivesse um centro de alta pressão lá o ar ia circular ao contrário, tá? Então, é sempre assim a circulação do ar no hemisfério sul e hemisfério norte, inverte. E o centro de alta pressão, normalmente, ele é associado a bom tempo e poucas nuvens. Qual que é a ideia aqui, né? Alta pressão muito alta. O ar quer ir embora daqui, a umidade vai embora daqui. Então ele está afastando o vento daqui, o ar daqui. Essa é mais ou menos a ideia que você pode colocar na sua cabeça para entender. Então aqui não tem movimento convectivo, por exemplo, não tem ar subindo, só tem ar descendo e indo embora.
Já o centro de baixa pressão, por exemplo, esse aqui, este é um B vermelhinho, né? E tem sempre um númerozinho aqui indicando qual que é o valor da baixa pressão, assim como no de alta pressão, né? Ele é, na verdade, também chamado de ciclone, desculpa. Então, esse aqui é um anticiclone ou alta pressão, esse aqui é um ciclone ou centro de baixa pressão. Ele apresenta o contrário da alta pressão, né? Pressões diminuindo da periferia para o centro de baixa pressão. Por exemplo, esse aqui, ó, vamos pegar essa linha, 988 hectopascal, depois você passa para cá, 984 hectopascal, mais perto, 980 hectopascal, depois aqui, bem no meio, a mais baixa pressão ali, bem no centro de baixa pressão, 974 hectopascal. O número pode estar um pouco pequenininho para vocês virem aí na filmagem, né? Mas eu estou falando para vocês que esse é o número. O ar, no caso de um centro de baixa pressão, circula no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte. Sempre um contrário do outro. Mas vamos se concentrar aqui no hemisfério sul. Então, no hemisfério sul aqui, se tiver algum vento, o ar circulando aqui, ele vai circular nesse sentido aqui, no sentido horário. É o contrário do de alta pressão, que era anti-horário. Aqui o ar é horário. Isso aqui está associado normalmente a mau tempo, formação de nebulosidade e processos convectivos, ou seja, subida do ar com energia que depois acaba virando tempestade. Então a ideia também é essa, enquanto o alta pressão tem uma pressão forte ali querendo afastar as nuvens do mau tempo, aqui isso aqui na verdade é um chamador de mau tempo, né? A umidade vem para cá, tudo que é ruim vem para cá, digamos assim, em termos de meteorologia. Então, resumindo, né, no centro de alta pressão, representado com um A azul, nós temos lá isóbaras mais ou menos circulares em torno desse centro de alta pressão. A pressão ela vai aumentando em direção ao centro de alta pressão, por isso que se chama alta pressão. E aqui eu representei as isóbaras, né, pessoal, só para representação. Quanto maior fosse o seu valor, então ficou mais grossa a linha, né? Na carta sinótica nós vimos lá que vão ter numerozinhos indicando o valor da pressão. No hemisfério sul, a circulação no centro de alta pressão é anti-horária e existe sim uma componente do vento que é um pouquinho para fora ali. Você pode pensar assim nas isóbaras. Você pode pensar nas isóbaras como se fossem corredores de vento. O vento ele fica ali mais ou menos confinado ao longo das isóbaras circulando em torno dela, né? Seria como se fosse um corredor, paredes de um corredor. Na verdade, no centro de alta pressão é um pouquinho para fora, mas a gente não precisa levar isso em consideração. Já no nosso centro de baixa pressão, também chamado de ciclone, representado lá com um B vermelho. Então as isóbaras, elas são linhas ali em que a pressão está representando que está caindo em direção à medida que você se aproxima do centro de baixa pressão. A circulação do ar, ela é horária no hemisfério sul, né? E como eu falei ali, o ar ele circula, ele usa as isóbaras mais ou menos como se fosse um corredor para o vento, né? Agora no centro de baixa pressão existe sim um componentezinho do vento que é em direção ali ao centro de baixa pressão. Essa circulação do ar em torno dos centros de alta e baixa pressão, dos ciclones e anticiclones, ela ocorre devido a uma força de Coriolis, que se chama, né? Que é uma força aparente devido à rotação da Terra. E a forma de você lembrar como é que é essa circulação é fazendo esse desenhozinho aqui, ó. Coloca um A e um B, né? Aí faz essa espiral saindo do A e indo para o B. Presta atenção que do A começa lá para cima, né? Dá uma voltinha e vai lá para o B. O que significa isso aqui? Isso aqui é o sentido do vento, olha lá. Do centro de alta pressão, o ar sai do centro de alta pressão e vai para o de baixa, né? Fazendo essa espiral mais ou menos. Nesse sentido aqui que as setas estão mostrando. Se você souber fazer esse desenhozinho aqui, você não erra uma pergunta sobre isso na prova. Lembrando que isso aqui é válido para o hemisfério sul. Então aqui nós estamos vendo que na alta pressão é anti-horário no hemisfério sul. Se fosse no hemisfério norte, é só inverter, seria horário. Já no de baixa pressão, no hemisfério sul, é sentido horário. Se fosse no hemisfério norte, seria o contrário, seria anti-horário.
Vamos aproveitar agora um trechinho aqui da carta sinótica para ver como é que fica então a circulação do ar. Então vamos utilizar esse centro de baixa pressão, por exemplo. Nós já reforçamos aqui que no hemisfério sul, essa carta sinótica aqui é do hemisfério sul, em torno de um centro de baixa pressão, o sentido de circulação do ar é sentido horário, né? E que as isóbaras aqui, elas funcionam mais ou menos como se fossem corredores para o vento. Então o vento ele deve estar circulando mais ou menos aqui. E no sentido horário, não é daqui para lá. É um centro de baixa pressão aqui, né? Então é nesse sentido aqui, ó. Olha lá, ó. Tá circulando assim o vento aqui. Assim também, né? E em torno de um centro de alta pressão, como é que é? Vamos pegar um centro de alta pressão aqui, por exemplo esse. É sentido anti-horário, né? Você vê as isóbaras aqui, as linhas de mesma pressão, né? Então funciona como se fossem paredes para o vento. Então o vento está circulando aqui nesse sentido, por exemplo, né? Uma outra coisa interessante que a gente pode ver aqui na carta sinótica é que quando está bem afastado uma isóbara da outra, como é nesse caso aqui, nesse caso aqui também, ó, as isóbaras estão afastadas aqui também, o vento vai ser fraco. Já aqui nesse centro de baixa pressão, você vê uma isóbara bem pertinho uma da outra. Então nessa região aqui onde as isóbaras estão bem próximas uma da outra, então o vento aqui é forte. Então nós temos vento forte circulando nesse sentido aqui, sentido horário, né? E aqui vai ser um ventinho fraco, né? Talvez nem tenha vento nessa região, nem nessa aqui, de tão fraquinho, de tão passadas que estão as isóbaras. Para a gente terminar esse assunto aí de isóbaras, né, e cartas sinóticas, pelo menos por enquanto, então eu queria falar também de cavados e cristas. O que é um cavado e o que é uma crista? Então vamos pegar aqui um centro de alta pressão, por exemplo, aqui, né? Nós sabemos que aqui existe uma alta pressão e que para a periferia a pressão vai caindo. Então temos isóbaras aqui, por exemplo, nesse caso, né, representando aí as pressões caindo, aqui alta pressão e a pressão diminuindo para a periferia. Vamos colocar também um centro de baixa pressão aqui, por exemplo, e também as isóbaras ali, né, mostrando ali como é que é a pressão. Aqui é uma pressão baixa e aqui vai ser uma pressão mais alta, de acordo com a configuração das isóbaras. O cavado, ele aparece num centro de baixa pressão, um ciclone. E a gente chama de cavado justamente as nossas isóbaras, elas não estão mais circularezinhas, né? Elas estão estendidas aqui, né? Existe uma extensão das isóbaras em direção ao Equador. E isso que acontece tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Em torno de um centro de baixa pressão, as isóbaras elas se deformam um pouquinho, se estendendo em direção ao Equador, em direção às baixas latitudes, né? Esta extensão aqui, essa deformação, essa região toda aqui nós chamamos de cavado. E a crista é o contrário. A crista é a extensão ali das isóbaras em torno de um centro de alta pressão em direção às baixas latitudes. Então, essa extensãozinha aqui, nós chamamos isso aqui de crista. Só para terminar esse assunto de cristas e cavados aqui, não é tão bonitinho quanto eu mostrei no slide essas cristas e cavados, né? Mas a gente consegue verificar, por exemplo, nessa carta sinótica, um cavado. Olha aqui, ó, aqui está um centro de baixa pressão e você vê que as isóbaras aqui, olha, essas isóbaras aqui, elas estão se estendendo ali em direção ao Equador. Isso aqui é um cavado. Já cristas aqui, não dá para achar muita, não tem muita crista aqui não, tá? Nem outros cavados também não estão parecendo muito. Aqui tem um cavadinho pequenininho, mas não é tão aparente quanto esse aqui. Esse aqui é um cavado, está sendo mostrado muito bem. Agora, se você fizer um exercício aí de entrar no site da DHN e procurar algumas cartas sinóticas lá, eu tenho certeza que você não terá dificuldade alguma de encontrar cristas e cavados aí facilmente em outras cartas sinóticas. Mas eu vou deixar isso aí de tarefa de casa para vocês, aguçar a curiosidade de vocês de entrarem no site da DHN e procurarem essas cartas sinóticas. Para a prova de mestre amador, o importante é saber o que é crista e o que é cavado.